professora Kelsey Meyer e hoje vamos falar sobre quem? Sobre os números. Isso mesmo, mais especificamente sobre os conjuntos numéricos, que conhecemos como conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, dos números racionais e irracionais e o conjunto dos números reais. Bom, nós conhecemos os algarismos, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Com ele conseguimos formar infinitos números. Números decimais, números positivos, números negativos, raízes exatas, raízes não exatas. Então a ideia é mostrar exatamente onde esses números se encaixam, como assim, em qual conjunto numérico eles pertencem. Para isso a gente vai fazer uma brincadeira com a roleta. Então tem uma roleta, essa roleta ela está dividida com todos os conjuntos numéricos. Então nós temos ali o conjunto dos números naturais, dos inteiros, dos racionais, dos irracionais e dos reais, e temos diversos números. A ideia é acertar qual é o número que pertence ao conjunto de acordo com que a roleta caiu. Não está entendendo? Observe a roleta para você entender melhor. Olha aí a roleta girando no sentido horário, ok? E nós temos diversos números. A ideia é fazer o quê? Ao girar, ela vai cair em algum conjunto. E a gente tem que identificar os números que pertencem a esse conjunto. Então, por exemplo, vamos girar aqui, caiu no conjunto dos números naturais. Quais desses números são naturais? São aqueles primeiros números que as pessoas começaram a contar, que é, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Quando você estava lá começando os seus estudos, os primeiros números que você conheceu. Então, aí quais que nós identificamos? O 5, o 10 e tem mais algum? Vamos ver. Raiz quadrada de 4. Como assim? Raiz quadrada de 4 é 2. E 2 é um número natural. Vamos girar novamente a roleta. Caiu no conjunto dos inteiros, olha lá. Por que já ficou destacado aí o que nós acabamos de ver? Porque todos os naturais são também os inteiros positivos. Além desses naturais, que são os inteiros positivos, quais são os outros inteiros? São os números que representam quantidades inteiras negativas. Então, por exemplo, o menos 5. Também temos aí o menos 10. Tem mais algum? Não, né? Vamos girar de novo a roleta. Olha, caiu nos números racionais. Todos esses que nós vimos até agora são racionais. Número racional é aquele número que pode ser escrito em forma de fração. Os naturais e os inteiros podem ser escritos em forma de fração. Então, eles são chamados também de racionais. Além disso, nós temos os números, por exemplo, decimais com finita casa decimal, o 2,3. Temos também os números fracionários, tanto negativo quanto positivo. E temos também os números decimais com infinitas casas decimais, mas tem uma condição especial. Tem que haver uma periodicidade. Como assim? As casas decimais têm que ter o quê? Uma repetição. Nesse caso aí, o 3 que se repete infinitamente. Então, chamado de dízima periódica. Então, é um número racional. Além disso, temos ali embaixo perdidinho o 2/3, que é um número fracionário. Todo número que pode ser escrito em forma de fração é um número racional. Agora, vamos girar a roleta novamente. Olha, caiu no conjunto dos números irracionais. Aqueles que fazem parte dos racionais são um conjunto à parte dos irracionais. O número irracional não pode ser escrito em forma de fração. Então, nesse caso aqui, a gente vai destacar quem? Por exemplo, o número π, que é um número que tem infinitas casas decimais que não se repetem. Temos também as raízes não exatas, seja positiva ou seja negativa. Então, menos raiz quadrada de 3 é um número irracional. 0,3756 é um número irracional, pois tem infinitas casas decimais que não se repetem. E a raiz quadrada de 3. Agora, girando a roleta. Números reais, todos foram destacados. Por quê? Tanto o conjunto dos naturais, quanto dos inteiros, quanto dos racionais e dos irracionais,
pertencem ao conjunto dos, estão contidos no conjunto dos reais. Então, gente, o número real é todo número que você conhece. Olha aí, é a união do conjunto dos racionais com o conjunto dos irracionais. Observou que a roleta, por último, caiu aonde? No conjunto dos números reais. E todos os números que estavam ali, eles foram marcados. Por quê? Todos os números que nós conhecemos, eles pertencem ao conjunto dos números reais. Os únicos números que não pertencem ao conjunto dos números reais são, por exemplo, as raízes quadradas ou de índice par, que tem como radicando um número negativo. Como assim? Por exemplo, é possível você calcular a raiz quadrada de menos 4? Não, por quê? Porque um número multiplicado por ele mesmo sempre vai dar um resultado positivo. Então, se a raiz é quadrada, qual é a regra? Um número que é multiplicado por ele mesmo. Então, o que está dentro da raiz não pode ser negativo, tem que obrigatoriamente dar positivo. Então, essa é a única exceção dos números reais. Tirando as raízes com índice par, onde você tem ali o radicando negativo, todos os números que vocês conhecem são números reais, até mesmo aqueles números que têm infinitas casas decimais, como já vimos, que são quem? Chamados de números irracionais. Para você entender melhor exatamente o que nós estamos falando na aula de hoje, observe esse mapa mental. Aí você vai conseguir se situar dentro de todos os números e qual é a classificação deles, qual é a ordem deles e quem está dentro de quem, ou seja, qual conjunto numérico está dentro de outro conjunto numérico, ok? Presta atenção aí. Começando pelos números reais, que foi o que acabamos de ver na roleta, que são os números que você conhece, todos os números. Então, nós temos aí que eles podem ser divididos em números irracionais com uma raiz quadrada de 3, ou aqueles números decimais com infinitas casas decimais que não se repetem, e números racionais. Esses números racionais podem ser fracionários, como por exemplo 2/3, podem ser decimais com finitas casas decimais, como o número 4,1, ou infinitas casas decimais, mas com aquela condição que tem o período em que as casas decimais se repetem, também conhecidas como dízimas periódicas. E esses números racionais, eles podem ser os inteiros, que na verdade fazem parte do conjunto dos números inteiros. Bom, esse conjunto dos números inteiros podem ser os inteiros negativos, como por exemplo, menos 5, a gente também inclui o zero, né? E os inteiros positivos, como por exemplo, o mais 5, e os inteiros positivos, eles também são conhecidos como números naturais. Agora, a gente viu dos reais para os naturais. Naturais para os reais. Então, os naturais estão contidos no conjunto dos inteiros, que estão contidos no conjunto dos racionais, que estão contidos no conjunto dos reais, mas esse conjunto é a parte dos irracionais. Então, o conjunto dos números reais representa o quê? A união do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais. Espero que tenham gostado. Até a próxima e tchau!